pra você aí de casa nessa quinta-feira. Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil. E o tema do dia é esta manchinha aqui que incomoda muitas mulheres, inclusive as famosas. Vamos falar aqui sobre os últimos tratamentos contra o melasma. Você sofre de melasma? Então fique comigo até 13h, viu? Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então olha só. Manchas amarronzadas no rosto e em outras partes do corpo expostas ao sol. Você já ouviu falar de melasma? No estúdio, uma dermatologista explica tudo sobre a causa desse transtorno e como é o tratamento. Tem também as principais notícias do dia. O RF com você, é claro, está apenas começando. Apenas começando, e se você tem alguma dúvida, já pode mandar para o nosso WhatsApp, viu? Coloca na tela o nosso WhatsApp, 19971024854. Você pode também mandar a sua mensagem do dia. Então, para a previsão do tempo, como está o clima em várias regiões aqui do Brasil, pode colocar na tela. Olha aí, Limeira, previsão de chuva para essa tarde, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Em São Bernardo do Campo, mínima de 18, máxima de 28 graus, chuva por lá também. E em Bauru, nublado, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Agora as principais notícias do dia. Um forte temporal no Rio de Janeiro causou fortes estragos. A água invadiu casas, alagou ruas e árvores caíram. Em Niterói, na região metropolitana, era difícil entender onde ficava o canal que corta a via e onde estava o asfalto. O volume de água era tão grande que o local ficou interditado. Em Charitas, esse carro ficou ilhado. Essas duas caçambas de lixo boiavam. Equipes da prefeitura trabalharam durante toda a madrugada, desobstruindo bueiros para diminuir o volume da água no local. Muitas árvores caíram em Copacabana por causa das rajadas de vento que ultrapassaram os 60 quilômetros por hora. Sirenes foram acionadas em 6 comunidades da cidade. Durante o temporal, a maternidade do Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ficou interditada. Por causa dos ventos fortes que atingiram a cidade, estes fios de alta tensão acabaram se rompendo e boa parte deles veio parar no meio da pista. E para piorar ainda mais a situação, a poucos metros destes fios de alta tensão, olha só o que temos: várias árvores que caíram durante o temporal que atingiu o Rio de Janeiro, que começou no início da noite de quarta-feira e terminou no começo da madrugada de quinta-feira. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que a cidade segue em estágio de atenção desde o fim da noite desta quarta-feira por causa da chuva forte. Uma frente fria chegou ao município e existe a previsão de mais chuva, acompanhada de rajadas de vento nos próximos dias. E a forte chuva também atinge o Mato Grosso do Sul. Em alguns locais já foi decretado, inclusive, estado de emergência. Em poucas horas, o rio invadiu parte da cidade. Há 2 dias, os moradores de Aquidauana sofrem com a cheia. É a segunda maior inundação já registrada no município. Na principal avenida, a água dividiu a cidade ao meio. Dá só uma olhada agora no tanto de gente na fila, quase 1 quilômetro de gente esperando esse momento de fazer essa travessia aqui por essa passarela. Por aqui passam no máximo 10 pessoas. Como o nível do rio não para de subir, a passarela ficou pequena. O jeito foi improvisar e levar as pessoas num bote. O nível do rio subiu bastante significativamente. Então, isso de certa forma acaba prejudicando o nosso trabalho, uma vez que até mesmo essa passadeira possui limitações de emprego. Em muitos bairros, as ruas estão completamente inundadas. A profundidade do rio já passa dos 10 metros, 5 a mais que o nível normal. A cidade está em estado de emergência. 40 famílias foram levadas para abrigos. Mas é muito difícil, eu não acho que ninguém acostuma, né? É muito sofrimento, né? Muita correria. A meteorologia avisa que há previsão de chuva até sábado.
o que pode fazer o rio Aquidauana transbordar ainda mais. O Comando Militar vai divulgar nos próximos dias qual será o plano de ação da intervenção federal no Rio de Janeiro. Enquanto isso, a população agora começa a aprender como agir durante as ações da polícia. Na internet já é possível encontrar até alguns vídeos. Parte das pessoas está preocupada também com o preconceito durante as abordagens da polícia. Já são quase 3 milhões de visualizações na internet. O vídeo publicado nas redes sociais tem pouco mais de 3 minutos de duração. Nele, 3 jovens dão dicas de como os negros devem agir durante uma abordagem das forças de segurança. Não saia sem documentos. Priorize levar na bolsa, na carteira ou na mochila a sua carteira de identidade ou a sua carteira de trabalho. Entre as recomendações, os autores do vídeo orientam que as pessoas negras não saiam de casa depois de determinado horário. Felizmente à noite, a partir do olhar do outro, você é não somente negro, mas bandido e apresenta perigo. A preocupação é reforçada pelas estatísticas. Uma ONG do Complexo da Maré, região dominada pelo tráfico e marcada por confrontos entre policiais e criminosos, registrou no ano passado 42 homicídios. Em pelo menos 30 deles, as vítimas eram negras ou pardas. A gente sabe a importância do trabalho dos policiais, a gente sabe a importância de lutar contra a criminalidade, mas é muito importante que essa abordagem policial ela entenda que existem pessoas inocentes na favela que também precisam ser tratadas com cuidado. A violência amedronta a todos, independentemente da cor da pele. Na zona sul do Rio de Janeiro, em Botafogo, pelo menos 5 pessoas ficaram feridas numa tentativa de assalto. Testemunhas disseram que 2 ladrões chegaram de moto. Um deles rendeu um vigilante desta galeria e não notou a presença de outro segurança, que reagiu e baleou o suspeito. O segundo assaltante fugiu. Durante a ação, um policial militar teria deixado cair no chão a arma, que de forma acidental disparou, atingindo 4 pessoas que passavam pelo local. Um inquérito administrativo vai apurar como tudo aconteceu. Enquanto a população aguarda o início da intervenção na prática, com plano de ação definido, os moradores têm que se contentar com o decreto que autoriza ações isoladas das Forças Armadas, em vigor desde julho do ano passado. Foi o caso da ação dessa quarta-feira, no presídio de Japeri, onde no domingo houve uma rebelião que terminou com 3 feridos. O Comando Militar do Leste anunciou que o general Walter Braga Neto está elaborando o plano de ação para a segurança do Estado e deve anunciar nos próximos dias a equipe que vai ocupar os postos estratégicos. Ainda no Rio de Janeiro, vandalismo e desrespeito no transporte público. A polícia identificou um grupo de ambulantes que provoca tumultos nas estações de metrô. São mais de 20 vendedores ambulantes armados com paus e pedras. Eles agem em grupo e promovem muito quebra-quebra dentro das estações do metrô do Rio. Acuados, os seguranças tentam conter o tumulto, mas são agredidos. Um deles chega a cair no chão. Nesta outra imagem, o bando invade os trilhos. Um grupo de seguranças tenta coibir, mas os ambulantes não se intimidam e partem para cima dos vigilantes. De acordo com a polícia, os ambulantes que aparecem nas imagens formam uma associação criminosa para enfrentar os seguranças no metrô Rio e assim impedir que eles apreendessem mercadorias irregulares. A polícia teve acesso a áudios de conversas entre os ambulantes nas redes sociais. Segura a porta do metrô durante 5 minutos, mano. Pra quê? Pro metrô parar. Parou o metrô, parou todos os metrôs de todas as estações. Nisso eles vão acionar, alguns guardas vão ter que sair. 9 ambulantes chegaram a ficar presos por 10 dias, mas foram beneficiados com medidas cautelares à prisão. Apenas Adriano Gomes da Silva permanece na cadeia porque era foragido da justiça. Tive acesso ao termo de declaração dele. Adriano confessa a existência da organização. Diz que os líderes organizam os ambulantes e ditam as regras. Inclusive, tem o poder de suspender ambulantes que não cumprem as regras. Eles demonstram sim uma táticas adotadas por grupos de milícia.
Pelo menos 2 dos suspeitos foram flagrados circulando pela plataforma de embarque durante o carnaval. Para os investigadores, é uma prova de que o grupo vem descumprindo a medida judicial que determina que os envolvidos devem se manter longe das estações do metrô. Felipe de Oliveira Macedo aparece na estação de Acari. Já Iago Terra Guimarães circula pela estação da Pavuna. Segundo a polícia, eles podem estar envolvidos nos episódios de vandalismo que interromperam a circulação do metrô durante os dias de folia. Ao adquirirem produtos nessas circunstâncias, a população esteja sim ajudando a fomentar toda uma cadeia criminosa poderosa. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Começou a retirada dos contêineres que caíram de um navio no Porto de Santos há 6 meses. A operação é inédita no mundo. A garra, que puxa até 350 toneladas, afunda a uma profundidade de 20 metros e muitas vezes volta vazia. São várias tentativas até içar um contêiner como este. Segundo o IBAMA, é uma operação inédita no mundo. Nunca houve uma caça a contêineres afundados tão perto da costa. Um sonar em 3D captura imagens em tempo real do fundo do mar. Os destroços foram colocados na balsa. A caixa metálica já estava completamente destruída. Dos 46 contêineres que caíram do navio perto do Porto de Santos em agosto do ano passado, apenas 17 foram retirados até agora. E a expectativa é de que só a metade seja içada do fundo do mar. É um terreno que afundou com muita rapidez esses contêineres. Ele suga. Esses contêineres já tem alguns que já estão em 100% já cobertos pela areia. Boias laranjas fazem uma barreira de contenção. Apesar de grande parte das mercadorias ter sido furtada logo depois da queda, muitos contêineres afundaram ainda carregados. Um deles, por exemplo, tinha escovas de dente, carga que foi recolhida pelos mergulhadores antes que se espalhasse pelo mar. A gente observa se há algum risco, alguma possibilidade de chegar mercadoria às praias ou algum prejuízo maior ao meio ambiente. O IBAMA ainda estuda multar a empresa dona do navio. Segundo a Marinha, a culpa pelo acidente foi do comandante, que não reforçou a amarração dos contêineres quando havia previsão de ondas de mais de 4 metros em alto mar. E a indústria na região de Campinas fechou janeiro deste ano com 70% de contratações a mais que o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados na primeira coletiva do ano do Ciesp Campinas. Segundo o diretor do Ciesp de Campinas, José Nunes Filho, o ano de 2017 foi encerrado com um ganho nas contratações. A recuperação do nível de emprego foi constatada já no mês de janeiro de 2018. Quanto ao emprego industrial, a região de Campinas apresentou resultado positivo já no início do ano. A variação ficou em 1,9%, o que representa um aumento de aproximadamente 1.750 postos de trabalho. Que historicamente janeiro é um mês bom em contratações. Nos últimos 6 anos nós tivemos contratações em janeiro, nos últimos 15 anos, só em 3 anos não houve contratações em janeiro. Mesmo sendo um cenário positivo, o mês de janeiro já possui um histórico de contratações. Em 2017 foram 650, em 2016 700 e 2015 1.850 contratações. Por isso a expectativa de manter esse nível de emprego industrial ainda não pode ser repassada para os próximos meses de 2018. O mercado de trabalho ele também está envolvido com a expectativa do empresário, de desenvolvimento, de crescimento, e o mercado apostava na reforma da Previdência. Não saiu a reforma da Previdência, significa que o déficit público vai continuar alto, vai haver uma tendência de alta de juros, isso pode prejudicar a conquista de novos empregos ou a retomada dos empregos daqueles que perderam seus postos. José Nunes apresentou os dados da pesquisa de sondagem industrial em coletiva de imprensa e se mostrou pessimista, já que a reforma da Previdência pode influenciar nesse cenário. Se tivesse sido aprovada a reforma da Previdência, com toda certeza, eu diria que ia ser um ano maravilhoso 2018. Mas com 56,8% do orçamento da União comprometido com a Previdência e a maior parte disso com a Previdência Pública, não com a previdência do setor privado, enquanto houver essa elite
essa casta superior que é sustentada pelo trabalhador brasileiro, que é a aposentadoria do setor público, do setor das empresas públicas, das empresas estatais, do judiciário, do legislativo, do executivo. Enquanto o trabalhador estiver financiando isso, esses 270 bilhões de reais de déficit do setor previdenciário nacional, não vejo assim uma expectativa grande, porque um país com déficit público tem que vender títulos públicos para se financiar. Nunes falou também sobre a expectativa de alguns setores aumentarem o número de contratações, o que pode ser difícil neste ano. Essa região ela é privilegiada por uma infraestrutura privilegiada na área de inovação, tecnologia, conhecimento, logística, e isso atrai investimentos, mão de obra qualificada, geração de conhecimento, atrai empresas de alta tecnologia, mas que utiliza também uma mão de obra muito qualificada, e essas empresas também são altamente tecnificadas, são empresas 4.0, altamente mecanizadas, não são empresas de mão de obra intensiva. Então, talvez a gente sinta menos esse problema do que outras regiões do país, mas nós vamos sentir também o problema. Enquanto o governo não tiver equilíbrio fiscal, o país não tem como caminhar. Bom, mais notícias sobre a região de Campinas no RF News às 6:30 da noite. Daqui a pouco, gente, a gente vai falar sobre o assunto do dia, né? Manchas no rosto, o tal do melasma. Inclusive, as celebridades sofrem com o melasma, né? Doutora Vânia Madri, dermatologista, estará aqui ao vivo para falar aí sobre os novos tratamentos contra essas manchas. Vamos falar das redes sociais. Você tem Facebook? Já curtiu a nossa página? Ainda não? Tá perdendo tempo se você gosta aqui do nosso programa, né? É /Rede Família Oficial, basta clicar em curtir. Curtindo, gente, todo dia tem postagem nova. Você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender, viu? Nós postamos também as entrevistas e as matérias especiais aqui do RF com você. Instagram. Eu amo essa rede social, estamos lá também, @canal Rede Família. Nos segue lá, não perde tempo. E se você for postar qualquer comentário, usa a nossa hashtag criada para você, hashtag RF com você. Pode me mandar uma selfie também, viu, gente? Não esquece do seu nome e a sua cidade. Me manda, vai em frente à TV, faz uma selfie bem bonita. Estou esperando, claro, a sua participação. 19-97102-4854. Pode mandar a sua pergunta também sobre o tema do dia, melasma. Falando sobre o assunto do dia, vamos dar start aí, né? Esse transtorno irrita muita gente, principalmente as mulheres, inclusive as famosas, viu? O que será que causa o melasma, hein? Você vai saber agora. Tá aquele baita sol, praia lotada, céu azul. Como resistir a tudo isso, né? Para o verão, para o inverno, só dá uma olhadinha aqui pra trás. Sol, né? Praia, calor, essa é a cara do verão. Praia ou piscina, acho que bastante picolé, água de coco. Mas pode apostar que para muita gente esse cenário vai deixar marcas fortes na pele. Daqui a pouco vai dar meio-dia, né? Já vou embora. Não me exponho muito ao sol, não. São manchas chamadas de melasma. Certamente você conhece alguém que tenha. É muito comum, atinge até 1/3 das brasileiras. Me incomodo porque, na verdade, eu tenho melasma. Tomo bastante cuidado, uso bastante protetor solar, uso boné, roupa com protetor solar, sempre me exponho com bastante proteção e cautela. Eu também tenho. E é uma coisa que incomoda, né? Muitas famosas já assumiram publicamente que sofrem com essas manchas. A cantora Ivete Sangalo é uma delas. Grávida de gêmeos, falou em uma rede social que está fazendo de tudo para disfarçar as marcas no rosto, que surgiram durante a gestação. As atrizes Débora Seco, Aline Moraes também já comentaram o assunto. Recentemente, a Luciele de Camargo, irmã da dupla Zezé de Camargo e Luciano, postou uma foto enquanto malhava com o marido, o ex-jogador Denilson. Sem maquiagem, de cara limpa, as manchas estavam bem evidentes. Aí uma seguidora criticou: olha para seu rosto. Luciele, que tem melasma desde a gravidez, logo rebateu: quer saber se eu me preocupo com ele? Não, me olho no espelho e amo tudo que vejo. A apresentadora Mariana Kupfer também descobriu melasma durante a gravidez.
Eu lembro que era Réveillon, um sol muito forte, muito calor. E um dia eu fui lavar o rosto, daquelas coisas que você passa o dia na praia, e eu lembro que eu vi umas manchas muito fortes aqui no bigode e nas bochechas, e aquilo começou a me incomodar, começou a ficar escuro. E aí eu descobri que era o tal do melasma. Atualmente os meus cuidados com a pele são esses: dormir muito, passar muito protetor solar embaixo da maquiagem, uma boa vitamina C e esses cremes clareadores. E também agora os cremes estão muito modernos, então aplicar sempre no rosto, no pescoço e no colo. E também na mão, né? Essas são minhas dicas para cuidar da pele e tentar dar uma melhorada nos melasmas. Para a atriz Cléo Pires, que também sofre com melasma, foi um pouquinho mais complicado. Ela teve dificuldades para aceitar as manchas no rosto e escreveu sobre isso na internet. Lembro quando eu descobri que tinha melasma. Foi difícil para mim. O melasma ele não causa coceira, ele não causa dor, ele não causa sintomatologia, tá? Mas assim, fisicamente a pessoa se sente como se o rosto não tivesse com aquela fisionomia adequada. Então as pessoas procuram estar sempre usando maquiagem para poder disfarçar bem as manchas. É difícil olhar para o espelho. Muitas pessoas se angustiam com isso. Então, algumas fogem da própria imagem, algumas pessoas fogem de eventos sociais, para não... Quando elas se veem mais manchadas. O melasma é o aumento desordenado de melanina, a proteína que garante a coloração da pele. Ou seja, se aumenta muito a melanina, a pele vai escurecendo. No geral, são manchas castanho escuras ou acinzentadas, com limites bem demarcados e formato irregular. A gente sabe que o melasma é multifatorial, são várias causas, não tem uma causa determinada. Mas ele é muito por exposição solar, que é o principal ativador do melasma, como também genético, tem que ter um componente genético importante. Além disso, hormônios, o hormônio anticoncepcional, como também da terapia de reposição hormonal. Todos esses fatores, eles agem como estímulos ao melasma. E o tão esperado sol de verão é o maior vilão, principalmente para as grávidas. E as peles mais vulneráveis são as morenas, em tons mais escuros, as de ascendência árabe, asiática e hispânicas, porque as células que produzem melanina são mais ativas nessas pessoas. Por isso mesmo, toda proteção é muito bem-vinda. E olha que tem protetor até para tomar, como se fosse um remedinho mesmo. Existe hoje medicamentos que o paciente toma e ele consegue, como se fosse um airbag da pele. Ele começa a proteger a pele do impacto tanto do calor e do sol diário por via oral. Então isso é muito interessante nesse período do verão. Então o paciente às vezes fica um pouco mais tranquilo e confortável, às vezes, de ousar ir à praia, uma piscina. Mas o problema não está só aqui fora, não, com quem vive exposto ao sol. Tanto que quem trabalha em ambiente interno e é exposto a algum tipo de temperatura ou luz também reclama do melasma. E olha, também acontece com homens, é raro. 1 a cada 10 mulheres. Mas existe. No caso do Júnior, o melasma apareceu depois de um descuido dentro de casa. Ele nem imaginava, mas depois de um tratamento para acne, uma esfoliação profunda da pele, a luz artificial ativou a doença. O Júnior está fazendo um tratamento a laser com essa máquina. O processo usa uma temperatura bem mais baixa e faz pequenas explosões nas manchas. Tudo que é claro na pele, ele não tem afinidade, então ele foca direto no pigmento escuro da mancha. Então ele não aquece a pele que é mais clara, entendeu? E acaba explodindo aquela mancha e ela vai saindo, sendo removida, varrida pelo clareador. Mas é preciso paciência, viu? Tem paciente que responde rápido, né? Tem paciente, às vezes, na terceira sessão já começa a sentir o resultado. Tem paciente que gasta 10 sessões e às vezes é aquela manutenção para manter ainda a qualidade do tratamento. É aquilo, cada pessoa responde de uma maneira. Principalmente porque existem vários estágios do melasma. Ele pode ser mais leve ou mais profundo. É aquilo que os dermatologistas chamam de epidérmico, quando o depósito de melanina concentra-se na camada mais superficial da pele. Ou dérmico, a mancha de melanina atinge a derme, a camada intermediária da pele, que está cheia de tecidos com diferentes funções, como vasos sanguíneos, glândulas sebáceas e terminações nervosas. Pode ser misto também, ou seja,
quando afeta derme e epiderme. O fato é que sempre, por mais sutil que a manchinha esteja, ela vai incomodar. Então fica a dica, todo mundo cuidando da pele nesse verão. Quem tem, sabe, vai se identificar com o que eu vou falar, né? Melasma mexe com a autoestima de qualquer mulher, não tem jeito. Então, vamos dar algumas soluções aqui no RF com você. Estou com a dermatologista Vânia Madri. Seja bem-vinda aqui no RF com você. Bom dia para todos. Doutora. É um prazer estar aqui. Vamos esclarecer, então, algumas dúvidas, né? Alguns mitos em cima dessa tão frequente dermatose, né? Com certeza. Acredito que muitas mulheres vão no seu consultório diariamente em busca aí de combater essa mancha, Bastante, né? Mariane. É muito mais frequente porque o melasma, o que é? O melasma é uma alteração na pigmentação crônica. E a gente tem que deixar bem claro aqui que cura não tem. A gente consegue um controle e o objetivo do tratamento é conseguir remissões prolongadas, conseguir um clareamento. O paciente tem que estar envolvido com esse tratamento, porque não existe condutas milagrosas que vá resolver isso num dia e nunca mais vai voltar, não. Tem que ter o controle sempre. É o tratamento domiciliar, com o uso muito disciplinado do filtro, que eu já vou orientar qual filtro que tem que ser usado. E junto ao tratamento domiciliar com substâncias locais, certas medicações com ação antioxidante que vão diminuir a ação inflamatória provocada pelo sol. Então essas substâncias por via oral vão ajudar na fotoproteção, seria como fotoprotetores orais, junto com o tratamento local e certos procedimentos. E o profissional mais habilitado não, o profissional habilitado para conduzir essa dermatose, que é um tratamento extremamente desafiador, é o dermatologista. E ultimamente a gente anda se espantando com muitas várias clínicas de estética vem fazendo alguns procedimentos que a gente vai falar, inclusive, né? Os mais avançados, como é o microagulhamento, né? Fazem clínicas de estética e não são habilitados, né? Então, o microagulhamento é uma proposta, ele é um tratamento bastante promissor, porque ele vai perfurar, é uma indução percutânea da despigmentação com microagulhas. A gente pode comparar o roller com um instrumento cirúrgico. Você está na mão, a mesma coisa que uma lâmina de bisturi. Dependendo da maneira que isso é rolado na pele, você não perfura a pele, você rasga. E dependendo da profundidade, você vai piorar o melasma e não melhorar. Maior. Ou ativá-lo, né? Assim como um laser mal indicado. Lembrar que toda conduta, Marielle, com muita agressão, um peeling muito agressivo, um laser de CO2 que é muito agressivo porque ele pro melasma, né? Porque ele gera bastante calor, tudo que irrita mais a tua pele vai estimular a pigmentação. Então, aí piora, ao invés de melhorar, acaba piorando a situação. É devagar e sempre. Então, eu acho que até antes de falar desse microagulhamento, é interessante doutrinar as pessoas que estão ouvindo que em casa elas têm que usar uma substância que geralmente é um ácido junto com despigmentante, usando ele numa frequência de 3 vezes por semana, no primeiro mês, no segundo mês 2 vezes por semana, depois 1 vez por semana, sempre alternando com uma outra substância clareadora ou antioxidante. Um filtro, qual o filtro? O filtro tem que ser um filtro físico e químico, alto espectro, né, acima de 50, protegendo contra UVA, contra UVB. E por que o filtro físico? O que é o filtro físico? É o filtro com a cor. Porque a gente não tem... Com base. Com base. Não existe um filtro que nos proteja da luz visível. Não tendo um filtro que nos proteja da luz visível, é o pigmento que vai proteger contra isso, contra essas luzes aqui, a luz de computador, né? E também vai estar protegendo contra a radiação solar de uma forma mais efetiva, porque ele não vai só absorver a radiação solar e transformar em calor como o filtro físico, ele vai refletir. Então é imprescindível. Até em dia nublado, né, doutora? Tem que usar porque a radiação está ali. E reaplicar nos pacientes com melasma,
Assim, se estão expostos a esse tipo de radiação, luz, como você que trabalha num ambiente assim, a cada 3 horas. A cada 3 horas. Eu sigo essas regras, porque eu sofro com melasma há muito tempo. Inclusive, doutora, eu vou fazer uma pergunta aqui, curiosidade. Ela surgiu aqui na minha boca, num cantinho, quando eu voltei de uma praia num verão, num determinado verão. De repente, do nada, assim, ó, da noite pro dia foi ampliando no meu rosto, fez uma asa de borboleta aqui e depois partiu pra testa. É comum ela ir se espalhando? É, porque tem o melasma somalar, tem o melasma mandibular, tem o centro facial. E por quê, né? Por quê? Qual é a causa? A causa é desconhecida. Nós conhecemos os fatores desencadeantes. Que realmente ela surge da noite pro dia. Existe um fator que é indiscutível, que é genético, né? Racial. Isso devido à ocorrência de vários casos na mesma família. Mas é um fator que está presente, mas não é a causa, porque ainda nunca ninguém isolou um gene que identifique esse gene está presente em todos os melasmas. A minha mãe, por exemplo, teve durante a gravidez. Então você já faz jus a isso. Mas depois as manchas sumiram. Porque aí você está falando do melasma gravídico. O gravídico, aquele que só aparece na gestação, ele pode desaparecer espontaneamente. Esse seria o mais benigno, ou seja, apareceu só pelo estímulo hormonal, que é um dos fatores precipitantes, o uso de pílula, a gravidez. E quando às vezes tem alguns que só na gravidez, como o da tua mãe, e desapareceu depois. Agora, um outro fator que desencadeia é o uso de pílula, a gravidez, o estresse, a própria catecolaminas que a gente libera numa situação de estresse piora, em período pré-menstrual, isso devido à participação do estrogênio. Mas isso também não é a causa, porque homem não tem estrogênio e tem melasma também, numa frequência menor, né, Maria? Também os homens. 10% dos pacientes são homens, a grande maioria são as mulheres. As mulheres começam a ser atingidas pelo melasma aí a partir de quantos anos, doutora? E a partir dos, às vezes, assim, 15 anos, às vezes tem 16. Bem jovem mesmo, às vezes na já adolescência. começa a fazer o uso de pílula por outros motivos, por ovário micropolicístico, já começa a aparecer. Desencadeia. Mas geralmente essa a partir mancha. dos 20 anos de idade, que é o pico máximo. E mexe com a autoestima de qualquer mulher, né? Quem tem melasma tenta esconder a mancha aí de qualquer forma, né, doutora? Não, e aí deve esconder, né? Porque se ela tá escondendo, ela tá usando um filtro físico. Sim. Então ela tá tratando. Bom, vamos ver algumas fotos enviadas inclusive pela doutora Vânia Madri para mostrar alguns tipos aí de melasma no rosto das mulheres. Pode colocar as fotos, doutora? Você aí pode seria comentando. bom assim esclarecer que o diagnóstico é assim eminentemente clínico, né? É uma mancha, então a castanhada, a coloração varia de castanho claro a castanho escuro. Vocês podem ver que as bordas não são muito delimitadas. É necessário... E ela vai expandindo, né? Vai expandindo. Nessa paciente, por exemplo, acredito que começou pequenininha, de repente foi expandindo aí. Vai aumentando, bochecha, pode ver que até né? no busto ela tem um pouquinho, no dorso nasal. Então, é mais ou menos o mesmo padrão. A gente pode classificá-lo, às vezes, ao exame clínico, você usar uma lâmpada que chama lâmpada de Wood, que ela determina se o melasma é epidêmico, ou seja, mais superficial, ou o melasma é mais profundo. Esse é mais fácil de tratar daí. O epidêmico, que daí mostra uma fluorescência, né? Ou o mais profundo, que aí já não aparece fluorescência nenhuma, são aqueles melasmas que resistem mais ao tratamento domiciliar. Pode colocar outra foto? Pode até rodando, porque é mais ou menos em cima da mesma clínica que nós vamos estar mostrando. Pode ver diversas faixas etárias, essa paciente já é uma paciente mais jovem, já bem acometida. E geralmente o paciente fala, eu quero alguma coisa assim, que eu estou cansada de usar ácido. Não existe isso, porque o ácido, ele beneficia, porque ele acelera a renovação celular, ele homogeneiza a pigmentação. E mas nele, não pode usar por muito tempo ácido, tem que ter né, doutora? um uso controlado, porque junto com ácido é associado o despigmentante, que é a hidroquinona, e um uso prolongado tem um efeito tóxico na pele. Pode causar inclusive manchas brancas. Que é a pigmentação em confete e a ocronose exógena, que é um diagnóstico diferencial do melasma. Então, tem que ser usado desmamando o uso disso e sempre usando o ácido, que ele vai até estimular fibroblastos, vai rejuvenescer a pele, alternando com o antioxidante e muito também o tratamento tem que ser estipulado de acordo com o estilo de vida da pessoa. Vamos supor, uma pessoa que
que faz serviço de rua, tudo, numa pessoa dessa você não pode usar o ácido. Você vai ter que lançar a mão só dos clareadores, dos antioxidantes pro via oral. Aí, no caso, nessa foto, eu tenho uma paciente bem jovem. Que Essa no daí caso, é sarda, doutora? Tem Ou é as duas melasma? coisas. Tem as duas coisas. Tem, Inclusive, uma telespectadora acabou de mandar uma foto aqui, se vocês puderem cortar aqui, e ela fala assim: eu sempre pensei que fosse sarda essas manchas. Pergunta pra doutora se é melasma também. Doutora, deixa eu dar pra doutora primeiro aqui, depois eu mostro pra vocês também. Ela tem mais sardas aí, né? Mas às vezes está misturado um pouquinho do melasma epidérmico também. Ela tem que ir, na verdade, numa dermatologista para fazer a avaliação correta. A sarda, né? É bem mais fácil, porque você consegue até mesmo com o laser, que apesar do aquecimento ele é bem indicado para isso, e remove definitivamente. O melasma tem que sempre estar cuidando. Períodos que a pessoa deixar de lado o filtro solar ou deixar de lado o tratamento local, ele vai recidivar mesmo ela tendo feito o melhor procedimento. E não pode, assim, ir atrás de profissionais que só oferecem o procedimento. Sim. E fazem o pacote todo, né? E fazem da pessoa um escravo daquele procedimento que tem um custo alto e a pessoa achando que em cima daquilo que ele vai estar resolvendo. Não. Precisa da colaboração do paciente, da disciplina, da conscientização. Olha um homem aí com melasma, melasma também. Bem intenso no nariz, e o paciente tem que participar realmente juntamente com o dermatologista para que a gente chegue num resultado efetivo. Ok, vamos ver, temos uma pergunta aqui, daqui a pouco eu faço para a doutora. Na verdade, eu gostaria de comentar sobre as sardinhas. Eu acho charmosas em algumas pessoas, viu, doutora? Até uma certa... Se eu tivesse, eu não tiraria. Então, até uma certa idade, as pessoas não se preocupam. Olha lá, nessa ela tem predominantemente as sardas, mas já na região medial malar aqui, ela tem já um pouquinho do melasma também, que às vezes caminham juntos. Doutora, e o mormaço também, né? Principalmente no carro. Você deixa o carro ali, estacionado no sol num período. A hora que você entra no carro, tá aquele mormaço que é normal, né? Parece, eu, por exemplo, né? É um exemplo que eu tenho, assim, diariamente, quando eu saio aqui da emissora. Parece que na hora a mancha, atinge a mancha o mormaço. Eu vou te explicar. É porque o calor gera o quê? Uma vasodilatação gera um processo inflamatório na pele para responder àquela agressão. Então é o fator ambiental aí agindo no melasma. Você tendo um processo inflamatório, você terá uma pigmentação. Entendi. Então, por isso que tem que as pessoas que trabalham em ambiente, em cozinha, tudo isso, é mais difícil o controle nessas pessoas, porque o calor gera uma vasodilatação, aquela vasodilatação vai liberar substâncias que vão culminar com o processo, com a inflamação, e toda inflamação vai aumentar a melanogênese, ou seja, o aumento da pigmentação. Doutora, nós falamos das sardas, tem uma pergunta aqui de Divinópolis, Minas Gerais. Tá perguntando a diferença entre o melasma e as sardas. Você responde daqui a pouco, porque eu tenho um recadinho para dar para os telespectadores, mas fica aqui comigo, hein, para responder essa telespectadora de Minas Gerais. Fique comigo ainda, viu, gente? Hoje falando sobre um assunto, gente, uma mancha que mexe com a autoestima da mulherada, viu? Inclusive das famosas. Já mostramos aí algumas celebridades numa reportagem especial do dia, e estou aqui com a doutora Vânia Madri para falar sobre melasma. Realmente mexe com a autoestima, né? Muito, porque traz um desconforto estético muito grande, né? As pessoas às vezes não querem sair, ou às vezes não podem ir para uma praia, e eu sempre oriento que também não vai deixar de viver, mas assim, saber que quando for para a praia, quando for para a piscina, vai piorar, as lesões vão piorar, e aí quando volta para casa, retoma o tratamento, e é como eu falei, o objetivo é o quê? Ter uma remissão longa das manchas, né? E a promessa de cura, isso assim, às vezes as pessoas são assim, enganadas realmente, sabe? Sim. Falsas expectativas colocando em cima de certos procedimentos que não existem. Voltando a frisar, é o tratamento, é um conjunto de medidas, tratamento domiciliar, local por via oral, dermatologista acompanhando e, dependendo do tipo de pele, indicando os procedimentos, né? Através de tecnologias como com luz, né? Os lasers. Sim.
tem que ser lasers de baixa energia e com pulso rápido, para que não descarregue muito calor na pele, senão tem efeito rebote. Jamais usar CO2. Ao invés de melhorar, a gente pode piorar, viu? Por isso a necessidade de consultar aí com um dermatologista que conhece todos esses procedimentos. Nós temos inclusive algumas imagens, doutora, sobre do microagulhamento. Podemos soltar para você explicar como realmente funciona? Pode colocar as imagens aí. Eu posso já ir falando? Então, claro. O microagulhamento consiste numa indução percutânea da despigmentação por microagulhas. No caso do melasma, o trauma tem que ser bem leve, agulha bem pequena. Você não pode ter um orvalho sanguíneo muito intenso, tem que ser um pontilhado muito fino. E fica machucado depois, doutora? É uma vermelhidão, um fino orvalho sanguíneo, não pode ser muito, dependendo da força que você coloca, você vai ativar esse melasma. E qual o propósito? O propósito dele, através desses microfurinhos, o que se sabe é que, fazendo uma biópsia da pele antes e fazendo uma biópsia da pele depois, o que se observa no estudo histopatológico é uma diminuição dos melanossomas, mas ainda não se sabe do porquê que melhora. É uma renovação celular, inclusive. Isso, doutora. Fatores de crescimento, tudo, e inclusive o uso só do microagulhamento, sem acréscimo de princípios ativos outros juntos, já obtém a melhora. Mas é muito importante a gente lembrar, o Dr. Emerson Andrade Lima, que é o papa nesse assunto, né? Um médico muito conceituado em Pernambuco, ele até fez uma comparação, uma analogia muito inteligente. Isso é um instrumento cirúrgico. A gente pode comparar a agulha com uma lâmina de bisturi. Então, a força, a técnica, da técnica, né? Por isso tem que ser feito por um dermatologista mesmo, não tem jeito, né, doutora? Então isso daí tem que ter muito cuidado realmente, porque senão ao invés de você melhorar, você pode piorar. E nunca fazer um procedimento desse sem que a pessoa saia já com um tratamento por trás. Sim. Porque senão ela vai ter uma melhora de uma semana e depois vai voltar pior. Pior. Doutora, temos algumas perguntas, inclusive a pergunta da telespectadora mineira: qual a diferença entre sarda e melasma? Então, os dois, o que tem em comum é que os dois, o sol piora e provoca. No caso da sarda, ela é temporária, a gente consegue uma remissão definitiva dela. Ela pode recidivar se a pessoa volta a tomar sol. Sim. Mas ela pode regredir, ou seja, sumir definitivamente. O melasma já é uma dermatose, uma doença de pele crônica. Que sempre a pessoa vai ter que sempre controlar. A pessoa terá que estar controlando. Em certos períodos da vida, mais ativa ela estará, né? Sob a ação de estradiol, tudo isso, depois da menopausa, tende a melhorar porque diminui a taxa dos hormônios, né? Doutora, dica da Marielle, você me corrige se eu estiver errada. Quando eu estou na praia, eu costumo esborrifar água sempre, para manter a pele sempre molhada, né? Fresca, água termal, e uso sempre também uma toalhinha, que eu deixo ela molhada e vou passando assim. Parece que ela vai refrescando, né? E a mancha não atinge tanto a mancha. Agora sim, o que uma dica bacana? Você está tendo uma ação calmante, porque tudo que irrita a pele, aquece a pele, piora o melasma. Só tem que ter o cuidado nessa hora de não tirar o protetor. Filtro. Então você tem que passar o filtro. Borrifa a água, mas sem que você remova esse filtro. Sim. Agora a água termal aí tem uma ação calmante, porque tudo aquilo que irritou a pele quando está muito quente, tem que dar uma ação vasoconstritora. Às vezes, se está aquecendo demais, realmente sair dos períodos de pico do sol, porque realmente aquilo vai piorar a ultravioleta B. Principalmente porque gera uma reação inflamatória, né? Pra mim, pelo menos, eu percebo que não piora a mancha, pelo menos, né, porque doutora? Você tira a ação inflamatória. Temos mais uma pergunta aqui. A luz pulsada é prejudicial ao melasma? Obrigada pela pergunta aí. Então, tem o horário, tem a hora certa para fazer a luz pulsada, pode ser uma grande arma terapêutica se esse melasma estiver controlado.
E o uso da luz pulsada é assim, energia baixa. Energia pulso rápido, energia baixa, para você não piorar. Imediatamente após o uso da luz pulsada, usar substâncias anti-inflamatórias e já está usando os ácidos despigmentantes e os antioxidantes. É interessante falar que, como substância antioxidante, que eu não falei, eu tenho uma arma terapêutica muito boa, adjuvante no tratamento, que é o uso do piquenogenol, que é uma substância extraída da cortiça do pinheiro. E ela tem várias enzimas antioxidantes, né? Então, além da ação antioxidante, tem também flavonoides. Tudo isso vai agir como? Diminuindo a inflamação. E a pessoa toma? Toma, induzida pelo sol. Então, isso seria bacana. como que uma blindagem que você toma, usando como que um fotoprotetor por via oral. Legal. Não substituindo o filtro local. Então, é mais uma coisa. Essa substância antioxidante, que seria o piquenogenol, e o outro polipodileucotomos, também muito usado. Legal. Mais uma pergunta aqui, a última, a da Amanda Itararé, interior de São Paulo. Ela está adorando o tema de hoje e gostaria de saber se o melasma só ocorre na face ou também pode ocorrer nos braços, pescoço e costas. Ela tem 24 anos e notou que de um tempo para cá ela tem percebido aí que está com manchinhas pequenas marrons pelo corpo e também pela face. Pode dar melasma em outras partes do corpo? Tem sim. Tem o melasma extrafacial, é menos comum. Mas ele é assim, as mesmas características clínicas. São aquelas manchas com bordas mais indefinidas, de castanho claro a castanho escuro. É muito comum nos braços, na região deltoide, no colo, na face lateral do pescoço. Agora, manchinhas, como você está citando, tem que fazer um diagnóstico diferencial aí com melanose solar. Quando é muito assim, pontuado, não uma mancha mais tipo mapa geográfico, às vezes não é o melasma, mas sim melanose, que é mais fácil o tratamento. É bom consultar aí com um dermatologista da sua cidade, né? De Itararé. Ou se quiser, vir aqui com a doutora Vânia Madri. Eu fico à disposição. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, é um prazer a recebê-la aqui e falar sobre esse problema aí e contribuir, claro, levando informação para quem tem e sofre com o melasma. Ai, muito obrigada. Obrigada, volte sempre. Obrigada, Marilé. Quase final de semana, né? Portanto, chegou a hora do nosso quadro de cinema em parceria com o site Cinepop. Renato Marafon fala sobre o filme Operação Red Sparrow. Olá, meu nome é Renato Marafon, sou editor-chefe do Cinepop e hoje eu vim fazer a crítica pra você de Operação Red Sparrow, novo filme estrelado pela Jennifer Lawrence, Jenniferzinha aí que já tem 4 indicações ao Oscar e já levou um por o lado bom da vida. A Jennifer é uma das poucas atrizes da atualidade que conseguem mesclar aí filmes de arte, tipo Trapaça, com blockbusters que levam milhões de pessoas ao cinema, como X-Men, Dias de um Futuro Esquecido e Jogos Vorazes. Esse filme mescla um pouco dos dois, então a gente tem aí um lado blockbuster por ser um filme que custou caro e é também um filme de arte. Então se você for aos cinemas para assistir alguma coisa tipo Atômica, Salt, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque esse é um thriller erótico de espionagem um pouco mais sério e rebuscado. Em Operação Red Sparrow, Jennifer Lawrence se despe completamente. Eu tô falando figurativamente e literalmente. A atriz, ela traz um sotaque russo, uma atuação muito convincente, é um papel muito diferente ao que ela tá acostumado. Palmas pra ela, mais uma vez ela tem se provado aí uma ótima atriz. Tem gente que ainda duvida dela como atriz, por ela estrelar filmes aí como Jogos Vorazes, mas não, gente, ela tem se provado. A cada projeto que ela procura se arriscar cada vez mais, e esse filme ela traz uma personagem totalmente diferente do que ela tá acostumada a fazer. Morning, Mama. What is it? I used to go with for a while, pero... Na trama, Jennifer Lawrence é Dominika Egorova, uma bailarina do Bolshoi, que ela se apresenta ali, ela conquista o mundo inteiro, é uma ótima bailarina, mas depois de um acidente ela fica incapacitada de dançar balé novamente. A partir daí ela é recrutada pelo governo russo contra suspense e reviravoltas e muita traição. Vale lembrar que o filme não é de ação, então se você tá indo aos cinemas, ver pancadaria, cena de perseguição, Charlize Theron fodona batendo nos outros, isso não acontece nesse filme. É um filme mais
realista, mais pé no chão. Então a Jennifer Lawrence, ela não tem nenhuma hate, é que ele tenta manter um suspense em torno dos personagens para deixar todos os personagens ambíguos, a gente não saber as reais motivações deles, mas ele acaba deixando, eles dizem o que será que cada um é, em nenhum momento a gente sabe se o personagem realmente é o que é, mas ao mesmo tempo o personagem se torna raso e frio, então a gente não entende em nenhum momento a motivação de nenhum dos dois protagonistas, e quando é revelada a verdadeira motivação deles, parece superficial, não é palpável, é uma coisa ali que não precisava ter mais de 2 horas de filme para ser mostrado. When I was in Moscow. Pela dica, Renato, já na reta final, quase acabando o tempo, deu por hoje? Não deu por hoje não. Coloca algumas participações, quero mandar beijos para os meus telespectadores. Ismael, seu lindo São Luís Gonzaga. Maria Júlia, outra pequena de Porecatu, super linda você. Anice e o Samuel de Paulo Afonso, Bahia, beijão. Paula Alves de Piracicaba, beijo pra você, Paula. Donizete de Santa Helena, Goiás. Elisiane, olha que linda, de Ribeira do Pombal, Bahia. A Vera de Cachoeira de Minas, Minas Gerais, beijão, ótima quinta. Eliene de Ribeira do Pombal também, Bahia. Fábio de Caldas de Cipó. Zilma e Leandra de Governador Nunes Freire, Maranhão, beijão pra vocês. Anéia de Divinópolis, Minas Gerais. Júlio, beijão de Curvelo, Minas Gerais também. Essas foram as participações, não dá mais tempo de nada, mas eu volto amanhã, que coisa boa, hein? Espero você.